Olá pessoal, estamos começando mais um ITVcast. Anderson Cavalcante e do meu lado Eliomar Basílio, mais conhecido como Léo. E aí, Léo, como é que você tá? Tudo ótimo e contigo, Anderson? Bem também. Show. Fala um pouquinho pra gente sobre o ITV. Instituto Teotônio Vilela, um órgão do PSDB para formação e estudos sobre política, Anderson. É isso aí. E essa plataforma que a gente está lançando aqui em Contagem, né? Devido aí ao cenário político, né? O ano eleitoral das eleições municipais, a gente está com esse projeto para trazer filiados, ativistas políticos, profissionais que trabalham na área, né, Léo? Sim, com certeza. Para informar a nossa população e trazer aqui as pessoas que trabalham, né? Trazer informação, trazer história, trazer memória aqui da nossa cidade de Contagem. Porque boa parte dessas pessoas, Anderson, ou vão ajudar, né? Um profissional ele ajuda a construir esses novos vereadores, prefeitos que vão entrar, ou as pessoas que são liderança estão ajudando a construir a cidade também, né? E é isso aí, é bom a população ali ouvir cada um aí, né? Que tá nesse ambiente aí. Entender por que tá, como é que começou, o que influenciou. É isso aí. Qual que é o nosso convidado de hoje? Só antes, eu quero pedir o pessoal de casa aí para curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações aí para ajudar esse canal a crescer, e essas informações, essas memórias muito bacanas da nossa cidade de Contagem aqui, chegar a mais pessoas, a mais lugares. E o nosso convidado de hoje tem 46 anos que mora na cidade de Contagem, é um dos fundadores do PSDB nacional, Anderson, já foi vereador de Contagem, inclusive criou a Escola do Legislativo. Foi presidente do PSDB Contagem. Também, e presidente do ITV Contagem, né, esse lugar aqui de formação, e atualmente é vice-presidente do PSDB Contagem. Bem-vindo ao ITVcast, Eduardo Sendon. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Anderson, Leomar. Meu boa tarde para a audiência. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse momento novo do ITV, tão bem conduzido por vocês. Obrigado, show demais. A alegria é nossa de receber um quadro que tem histórias, não só no PSDB, mas também aqui na nossa cidade de Contagem. Sim. E para começar, Sendon, como é que você veio entrar nessa área da política? Olha, em 1988 iniciou esse trabalho uma equipe de jovens, né? Nós éramos muito jovens na época, e a gente já era cheio de ideais, cheio de vontade de lutar para melhorar energia, para a gente melhorar a região, né? Onde que a gente morava, a região da Ressaca, e era uma situação muito difícil. Então nós decidimos apoiar alguém na época para vereador. Não conhecíamos nada. Começamos a procurar quem que eram os candidatos, os vereadores da época. E aí nós chegamos a uma conclusão que não era... Nenhum representava. Não dava certo. E aí decidimos, um de nós, né? A nossa equipe de jovens aí, decidimos que seria alguém do nosso grupo. E aí caiu para mim. Caiu para mim e eu fiquei muito satisfeito, porque eu gosto, né? Eu gosto da política, eu gosto dessa articulação, porque é através da política que a gente melhora a vida das pessoas, né? Da cidade, do bairro, do estado, do coletivo. Do coletivo, Então foi aí que começou toda essa luta que está até hoje. Você é nascido e criado aqui em Contagem? Não. Nasci em Belo Horizonte. E vim para Contagem e já tem 46 anos morando aqui. Aí você chegou aqui em Contagem. Como é que foi esse início seu aqui? O início foi devido ao meu passado, né, antes de mudar para Contagem, que eu já atuava, né, na área religiosa, na área social. E quando eu cheguei aqui em Contagem, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a associação do bairro e a igreja. E aí entrei para os dois e trabalhamos muito e estamos aí, né, continuando esse trabalho. Mas foi assim, procurei primeiro esses dois segmentos e trabalhando as dificuldades do bairro. Imagina, 46 anos atrás, né? Mas você fez algo muito importante, que é a questão de procurar ali uma associação de bairro, né? Hoje as pessoas reclamam muito dos problemas que tem ali no bairro, mas todo mundo reclama sozinho, não se organizam em movimentos, em associações, para correr atrás de um interesse ali em comum. Uma melhoria, né? Uma melhoria. Da onde que
que veio essa iniciativa sua? É dos pais? Desde criança? Desde criança, né? O meu irmão mais velho, a gente morava muito próximo de um convento. E, para além disso, meu irmão também era presidente de um time de futebol, Castanheira Esporte Clube. Olha, Castanheira Esporte Clube. E eu acompanhava ele muito, tanto no convento, com os padres, né? No esporte, na área social. Então, nasceu daí. Quando cheguei em Contagem, a primeira coisa que eu fiz foi fazer isso, né? Uma região muito precária, Contagem, né? Muito precária, a nossa região não era diferente, muito isolada do centro de Contagem, tá mais para a divisa com Belo Horizonte, Neves. A nossa vida toda era em Belo Horizonte, e então eu senti essa necessidade. Porque, como sempre, para a gente conseguir alguma coisa, alguma melhoria, tem que ser em parceria. Sim. Né? Sozinho não vai. Não vai. Então, a importância, né, de trabalho em equipe, de movimentos sociais, é por aí. Mas e aí? Aí você veio, achou ali o pessoal, achou a associação ali, começou Sim. a interagir, fazer as atividades, fizeram um grupo ali político, isso em 1988, É isso. e decidiram embarcar aí numa eleição. Como é que foi o resultado dessa eleição? Conta um pouquinho dos bastidores aí. Nessa época, estava sendo criado o PSDB. Foi logo depois da redemocratização. Sim, né? claro, foi. E aí, em 88, começou, foi a formação do partido. E aí nós entramos nessa também, né? Porque nós queríamos apoiar um prefeito que falasse dos nossos ideais. Né? A mesma língua, A mesma né? língua. E nessa época, nós conhecemos o Ademir Lucas. Eu já o conhecia, assim, de falar, né? Mas não o conhecia pessoalmente. Na época, ele era só candidato? Ele era deputado estadual. Já era deputado estadual? Já era deputado estadual. E aí nós procuramos, então, conhecer os partidos. E acabou que a gente procurou Ademir Lucas. E como ele estava nesse processo de fundação do partido, nós fomos também. Assinamos a ata de fundação do partido. Tem história, então. E já no ano de 88, já era a eleição municipal. Né? Então nós lançamos a candidatura a vereador. Eu encabecei isso aí, fui o candidato. E ele prefeito. E foi assim, um trabalho muito bacana, andamos a cidade toda, a região toda, e ele venceu a eleição. Ele foi eleito em 89, ele tomou posse. O nosso trabalho, eu não me elegi, né, nesse período, mas o Ademir Lucas viu assim, o nosso grupo, o esforço, nos convidou para participar do governo com ele. E aí a nossa equipe foi, e de lá nós não paramos mais. E aí é uma longa história, né? Porque o PSDB, logo nessa eleição, elegeu também o prefeito de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga. E foi muito bom, né? Elegeu o prefeito da capital e o prefeito de Contagem, no mesmo partido. Né? E foi muito bom. A dobradinha. Né? Foi muito bom. Então o partido já nasceu forte, né? O partido já nasceu forte, com 2 prefeituras importantes. Sim. E foi muito fácil a gente trabalhar, porque tinha muita coisa para fazer. E a vontade de fazer. Tanto a vontade política, né, do prefeito e da equipe toda. Então foi muito bom, muito produtivo. Hoje a gente colhe muitos frutos desse trabalho. E me fala aí como é que foi esse início de mandato, que era algo novo para todo mundo, né? Trabalhar na vida pública. Porque até então vocês eram só ativista político, não trabalhou assim em si numa gestão. Como é que foi essa primeira gestão aí? Foi uma experiência fantástica, porque nós sabíamos dos problemas, nós sabíamos o que nós queríamos e começamos a buscar. E foi uma época assim, de muito avanço. Veja bem, uma época que nós não tínhamos hospital municipal, nós não tínhamos saneamento básico, nós não tínhamos... a nossa ligação da ressaca nacional era com Belo Horizonte. Ninguém ia fazer compra em Contagem, não tinha acesso. Né? Não tinha acesso. Então, a nossa ligação, a nossa identidade era toda com Belo Horizonte. A partir do governo do PSDB, essa coisa começou a mudar. Sabe? Foi um investimento muito grande, para você ter uma ideia, não existia a Policlínica da Ressaca e não existia também aqui no Nacional. Então, era um posto médico e né, as pessoas que precisavam de usar tinham que ir para lá. E era o posto médico. Então, já na campanha de 88, o compromisso do PSDB já era
de transformar a policlínica, o posto médico, em policlínica 24 horas com ambulância. E foi um sucesso, né? Já foi um avanço para a gente. E, posteriormente, a questão do Hospital Municipal, que é o único, né? Foi continua sendo único até hoje. Continua sendo né? único. Ele foi inaugurado no aniversário da cidade em agosto de 1993. A população era bem menor, né? Hoje a cidade cresceu muito, a população aumentou. E o Hospital Municipal, ele é referência. As cidades que fazem limite com Contagem, Belo Horizonte, Neves, Esmeraldas, Ibirité, esses moradores de divisa, eles vêm todos para o Hospital Municipal. Sim. Né? Ainda hoje isso acontece. Então a população cresceu, nós atendemos a vizinhança toda, né, a divisa. Então realmente o hospital tem um bom atendimento, né, atende bem, mas precisa de avançar. Sim. Né? De ampliar. Ampliar. E uma preocupação também muito grande da nossa época era a questão do saneamento básico. Contagem não tinha saneamento básico, era tudo fossa. Imagina que era uma fossa entupia, tinha que fazer outra. Então tinha residência que não podia mais furar fossa dentro do lote. Então tinha que furar no passeio. Nossa. Passeio. E as ruas não eram asfaltadas, era aquela lama, aquela coisa toda. Imagina na chuva, hein? É porque a prefeitura fazia, tinha o caminhão, né? Que fazia a coleta, né? Esvaziava. Mas não dava conta. E a população ia crescendo e ia crescendo. Não dava conta. Então era comum a gente passar nas ruas e ver as fossas Nossa, que situação, hein? tornando. Então, essa preocupação com o saneamento impulsionou o trabalho, porque quando tem o saneamento básico, você melhora a saúde, as pessoas adoecem menos, né? O sistema de saúde é menos procurado. Então, essa era a preocupação assim, primordial. Saneamento básico e hospital municipal. E a rede primária, né? Construir mais policlínicas, construir mais postos médicos. Ô, Sendon, mas você consegue trazer à memória algum fato? Não existe. Hoje é muito fácil falar de saneamento básico, porque hoje a gente vê que existe, mas numa época que não existia, que era só fossa, que tinha um projeto para ser executado, um planejamento. Como é que foi essa questão da transição do planejamento para a execução? O que você recorda, assim, o sentimento da população? Sentimento de alívio, de alegria, porque era um problema crônico. Né? Então, assim, a gente via nos moradores aquela alegria porque não ia mais conviver com fossa. Então, foi um avanço muito grande na questão... Foi uma força-tarefa também, Sim, né? uma força-tarefa, porque até a prefeitura, a Câmara de Vereadores era fossa. Né? Tudo era fossa. E o PSDB... através do nosso líder, né, o Ademir Lucas, prefeito, primeiro prefeito do PSDB eleito. Então, era um sentimento mesmo de alívio e de alegria. De ver a cidade dando um passo ali rumo a uma vida mais estável e de qualidade para todos, né? Mais digna, né? Mais digna, você tá doido. Tá doido, fim de ano, que é época de chuva pra caramba, você andava, você não sabia se aquilo ali era enxurrada ou se era fossa transbordando no meio da rua. Era isso aí. Ô, pessoal, a importância desse programa, desse projeto, né, Léo? Sim. Porque a gente tá falando aqui de uma obra que é invisível, né? Hoje ninguém nem para pensar como é que foi essa trajetória, porque tá lá escondido. Mas é importante a gente trazer a história aqui, como é que surgiu, quem que lutou por isso, né? Trazer vida a esses projetos aí que tiveram êxito e até hoje na nossa cidade. É né? eficiente, funciona, né? É necessário. É necessário. E a questão do hospital aí, que você pode relatar pra gente, que você trabalhou na gestão, então você vivenciou essa questão da construção, da aprovação. Você veja bem, tem o sistema primário, né? O sistema primário, você fala onde que é o primeiro... o primeiro atendimento. Para aliviar ali, né? O primeiro atendimento dos bairros. Mais básico. Passou assim. mal, procura primeiro um posto de saúde. Agora, não tinha um local para fazer uma internação, não tinha um local para fazer uma cirurgia. Então, tudo isso era feito em Belo Horizonte. Então, era necessário avançar com a construção e implantação do Hospital Municipal.
foi assim, um marco, né? Um marco da história. O PSDB tem vários momentos de realizações que não tem como esquecer, né? Hoje, o Hospital Municipal, ele atende bem, né? Claro que a população vai crescendo, a demanda vai aumentando, então, assim, nunca atende o 100% que a pessoa precisa. Uhum. Mas é um avanço. Sim. Agora, precisamos avançar, porque, como eu disse, o hospital ele atende também as cidades vizinhas. Sim. Né? E Contagem já precisa de um segundo hospital. Embora hoje tenha as policlínicas, tenha as UBSs, né? Sim. Mas a gente precisa da questão das cirurgias mais complexas, né? E um detalhe, a questão do câncer oncológico, né? A maioria das quimioterapias, da radioterapia, tudo isso é feito em Belo Horizonte. Hospital Luxemburgo, Hospital Alberto Cavalcante. Da Baleia também? Hospital da Baleia também? Hospital da Baleia tem o atendimento. Eu não sei precisamente se atende a quimioterapia, mas é o Mário Pena, né, Luxemburgo. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Já comporta um segundo hospital. Bacana demais. E a questão da educação, hein, Sendon? Olha, são duas áreas primordiais na vida da pessoa, né? Porque a educação liberta. Sim. Não liberta? Sim. A educação ela é fundamental. Quando o PSDB assumiu em Contagem, tinha assim, um déficit muito grande de vagas. Então foi preciso fazer um esforço concentrado mesmo e usando assim, a participação popular e as lideranças, porque foi uma época que tinha muitas associações de bairro, era assim, um movimento social muito grande. E essas lideranças, então, ia, né, demanda. Então, o que o PSDB, o que o Ademir Lucas fez? Envolveu as lideranças. Nessa época, foi implantado, né, 49 unidades de educação. Algumas construção novas e algumas adaptadas, porque não tinha como construir, né, de imediato, e tinha criança fora da sala de aula. Então, o que foi feito? Foi alugado espaço, né? Nós tivemos que sair procurando imóvel, loja, e assim foi feito, e aí aumentou. Deu um intimato lá, procura lá a loja, claro, e vamos abrir uma escola. Isso, assim, desse jeito. E enquanto isso ia construindo. O certo é que foram 49 escolas. E também a questão do segundo grau, né, do ensino médio, da FUNEC, Fundação de Ensino de Contagem. A FUNEC, ela que é um tinha... grande marco de Contagem também. Sim, claro, é um ensino de excelência. É uma fundação, assim, respeitada. Quando nós assumimos, o PSDB assumiu o governo, eram 9 unidades pagas. Tinha um carnezinho. A FUNEC era paga? Paga. Tinha um carnezinho. Então, o compromisso de governo, de campanha, era a isenção da FUNEC. Né? E aí, foram transformadas, eram 9 unidades pagas, foram construídas, passou para mais de 20 unidades gratuitas. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Caramba. Não, mais que dobrou. Mais que dobrou. E aumentou também a grade, né? As disciplinas, os cursos profissionalizantes. Aumentou a grade. Então, por isso que até hoje Ademir Lucas é querido. Então, né? Não, quem saiu daqui, Anderson, imagina você saindo daqui da cidade aqui, ir pegando ônibus para ir embora para outro estado, para trabalhar, São Paulo, indo embora, a água escorrendo da fossa, né? Indo embora sem escola. É verdade, quando volta, a cidade toda mudada, os meninos estudando, fazendo curso técnico na FUNEC, já trabalhando já, hospital, passando em frente ao hospital. Que transformação. Transformação. Então, o PSDB tem história. Governamos a cidade por 4 mandatos, né? E foram, assim, muitos avanços. Na área da saúde, as policlínicas, o Hospital Municipal, e na área da educação, FUNEC, a implantação de novas escolas, né, de ensino fundamental. E porque tem um detalhe, você tem que investir na educação para o crescimento
e você tem que investir na saúde. Porque se você não tem saúde, você nem consegue estudar, você não consegue trabalhar. Né? Reivindicar então, seus direitos. Exato, reivindicar seus direitos. Então, essa foi a bandeira, né, do PSDB, é a bandeira do PSDB, e a gente mantém isso, né, na nossa meta. Foram 4 mandatos muito, muito produtivos. Ô, Sendon, puxar aqui, voltar aqui na questão dessas escolas aqui, puxar da sua memória aí, teve algo que você lembre, nesse momento que o Ademir Lucas deu o ultimato lá, vamos ter que abrir 46 escolas, que mandou vocês ir pra rua para caçar os espaços. 49, né? 49. Você recorda de algum momento que te marcou assim? Ou que você passou assim, hoje você vê, não, a gente indicou uma escola aqui nesse local. Tá, vou contar dois fatos. Aqui no Nacional, aqui na região do Nacional, aqui de Estrela d'Alva, São Mateus, ali onde é a Casa Amarela. Uhum. Perto da Hilda. Liderança. Hilda Efigênia, né? Carinhosamente chamada de Hilda Buracão, por causa que eu era o buracão onde que eles moravam. Né? Então depois você contar essa história da escola, vamos falar do buracão. Mas então a demanda que era muito grande, né? Muita criança fora da sala de aula. Então nós tivemos que procurar, e as lideranças ajudando, né? E aí indicaram esse local, na esquina ali na esquina. O que acontece? Alugou ali 3 lojas que estavam vazias, foi feita uma adaptação e implantou uma escola ali, sabe? A outra, não foi fácil isso. Veja bem, na região do Morada Nova, as crianças tinham que sair do Morada Nova, Milanês, para estudar no Água Branca. No Água Branca. Não tinha passarela e não tinha o túnel. Então, as crianças atravessavam a BR-040 para estudar no Água Branca. Aí o presidente da associação, na época do Morada Nova, Davi, ele era o presidente, ele convidou o prefeito para ir lá. Aí o prefeito foi. Olha para você ver. Quando começou a reunião, o Davi pegou um maço de atestado de óbito de crianças, pais responsáveis que iam atravessar a BR-040, era acidentado. Caramba. O Ademir olhou aqui, né, direitinho, e falou assim, nós vamos construir uma escola aqui, mas nós temos que resolver o problema para amanhã. Então eu autorizo, já o secretário de obra e tal, eu autorizo em tempo recorde fazer uma passarela ligando Morada Nova à Água Branca. Você consegue visualizar essa passarela? Sim. Até hoje. Construída no nosso governo, governo do PSDB. É a importância também da população ali, juntar ali, não só reclamar, né, Léo? Mas também levantar ali as informações e saber levar para o poder público ali, e o poder público também ter essa sensibilidade ali do problema de querer, querer resolver. Isso. Em tempo recorde, a prefeitura construiu a passarela e já iniciou a obra da escola, que é a Padre Joaquim Silva, alguma coisa. Padre Joaquim Souza Silva, um negócio assim. No Morada Nova. Não tem igreja católica, tem aquela escola construída no nosso governo. Aí acabou definitivamente com as mortes, com os acidentes. Porque as crianças não precisavam mais estudar no Água Branca. Não precisava atravessar a BR. Se tivesse que atravessar, tinha a passarela. Mas como construiu a escola, não precisou mais ir para a Água Branca. Obra do PSDB. Olha que bacana, olha que interessante, assim, a obra é extremamente importante, né? Mas pensa no sentimento de um pai ali. O filho indo para a escola e ele sabendo que às vezes o filho do vizinho não voltou. Exatamente. E que pode ser que o filho dele não volte. E ele tem que ir trabalhar. Exatamente. Né? Todo dia ele chegando à noite em casa, ouvindo, tal pessoa família, foi atropelada. Né? Exatamente. Ou a mãe no trabalho lá recebendo a notícia que alguém da família dela foi atropelado. Que tristeza. Isso é política. É política pública. É a resolução do problema direto ali. Ó. Direto. E essa é a preocupação. A gente falou sobre questão de saneamento, questão de saúde com os hospitais, educação com a FUNEC, e questão de obras ali de infraestrutura. O que você consegue trazer na memória aí nessa gestão que você trabalhou também, né? Teve presente.
Foi nesse governo que foi construída a Via Expressa. Foi nesse governo que fez a ligação da Ressaca com Contagem, porque não tinha acesso. Não tinha acesso. Olha para você ver, quem morava aqui, Ressaca Nacional, para ir na prefeitura resolver algum problema, na praça da cidade industrial, você pegava um ônibus que demorava muito e passava pela Alimenta. Ia lá na prefeitura, contornava e ia para a cidade industrial. A volta era o mesmo trajeto, porque não tinha ligação. Não tinha Via Expressa? Não tinha, né? Tinha Via Expressa, mas você não tinha. Aí você pegava, saía da cidade industrial ali, pegava, descendo a 0,40, né? Não tinha entrada, você tinha que descer lá onde que é o Ceasa hoje, né? Onde tem a subida ali do Ceasa. Mas nós não tínhamos ligação. A gente, para ir em Contagem, tinha que passar pela Avenida das Américas. Ali. Era mais fácil ir para Belo Horizonte? Não, muito mais, velho. Não, a Contagem era cidade de dormitório. A Ressaca Nacional era cidade de dormitório. Todo mundo trabalhava em Belo Horizonte, todo mundo fazia compra em Belo Horizonte. Né? Aquela época não tinha essa rede, né, gigantesca de supermercado. Cada esquina tem era tudo em Belo Horizonte. Então, através, né, do nosso governo, do PSDB, nós fizemos essa interligação. E tinha um detalhe, um slogan de campanha, que estou me lembrando aqui agora, que foi usado na campanha: Ressaca também é Contagem. Ressaca Nacional. Olha só. Porque na verdade não tinha administração regional do nacional. Era uma só. Uma só. Então, quando falava Ressaca, a região do Nacional não era considerada regional. Era parte da Ressaca. Era Ressaca. Então, Ressaca também é Contagem. Onde foi feita essas vias, né, de ligação. Interessante. Fantástico. Você falou sobre a líder comunitária aí, que é muito conhecida, a Hilda Buracão. Por que era a Hilda Buracão? Olha, aqui, próximo de nós, aqui onde nós estamos, era um buracão imenso. Muita erosão, a cada chuva ele avançava nas casas e já tinha muitas propriedades que já não podia habitar, era área de risco, né, desabamento. E lá embaixo morava pessoas. Ocupação. Na área de desassoreamento, deslizando assim, o pessoal construía casas ali. Então, isso foi uma luta muito grande que tinha que fazer. No nosso governo, foram construídos alguns conjuntos habitacionais e essas pessoas iam sendo retiradas, né? Uhum. Mas o buracão acabou mesmo foi quando desativou a Itaú, né? O cimento Itaú. E aí ela foi demolida. As torres, aquelas coisas foram demolidas, aqueles fornos, e esse entulho foi trago para cá. Aí foi aterrando, né? Hoje é uma bela praça. É um parque, o Parque Linear de São Mateus. Isso. Aí, mas por que o apelido da Hilda? Ela reivindicava essa melhoria? Mas é porque ela morava, a rua dela terminava no buracão. Então a casa dela era do buracão para cá, era a terceira. E já estava chegando, já tinha desabado uma e outra, e ia chegar nela também. Então ela lutava. E ela sempre foi uma líder muito aguerrida, como tantos outros que tem aqui. Né? A gente não pode correr o risco de falar não, porque a gente acaba esquecendo o nome de alguém. Mas se não fossem essas lideranças importantíssimas, né, a região não tinha sido desenvolvida. Então, o apelido dela, né, carinhosamente, é por causa desse buraco que tinha. Eu acredito que ela tenha sido uma pessoa muito importante para a região, né? Eu conheço hoje a UBS, que tem o nome dela, né? Ela foi muito importante. Exatamente. A UBS do São Mateus é a Hilda Efigênia. Bem lembrado. Uma guerreira. Agora, lembrando que ninguém é uma ilha, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Né? Então, tinha as demais lideranças e a população também que apoiava muito nesses trabalhos. Uhum. Ô, Eduardo, a gente viu aqui que na época que você estava como vereador, você também trouxe um projeto de lei que instituiu a escola legislativa que até hoje existe na Câmara Municipal de Contagem. A exemplo do ITV, que o PSDB criou, foi criado na gestão em que eu era presidente, a exemplo do ITV, que é um importantíssimo órgão de formação política, a Câmara precisava de ter. E eu ficava encucado, porque Belo Horizonte tinha uma bela escola. E tem também a escola do Legislativo da Assembleia. E aí nós decidimos, né, criar a escola lá, e claro, evidente que eu encabecei, mas teve a participação de todos os vereadores, né? Não foi um trabalho isolado. A gente chamou todo mundo e nós fizemos, então, e foi aprovado. E deu muito resultado, porque a gente fazia as palestras com funcionários da Câmara, com lideranças comunitárias,
com as crianças das escolas, os estudantes, né? Tinham sempre atividades. Fazer as excursões, levá-los lá para conhecer o espaço. É porque a população ela precisa de conhecer o que faz uma Câmara, né? O que faz o vereador, o que faz o Legislativo. Então, nós tivemos, sim, durante o período que eu estive lá, nós tivemos uma escola muito eficiente e que não é diferente hoje, né? Hoje a escola legislativa também é modelo e muito atuante. E muito importante, Importantíssima, né? Porque o conhecimento liberta, traz liberdade, sim, né? Sim. A educação é para isso, é para poder formar cidadão consciente, politizado, que luta pelos seus ideais, né? Pelos seus direitos. Isso aí. Na época que você foi presidente também do PSDB Contagem, você falou também que instituiu os segmentos, né? Que é o ITV, sim. O PSDB Mulher. Conta um pouquinho pra gente aí. Tucanafro. O que acontece? Um partido político, ele tem que preocupar com políticas públicas para todos os segmentos. Uhum. Não só em anos de eleições. Não só em anos de eleição, e é uma característica, né? Uma diferença do PSDB, que não é um partido de época de eleição, não junta ali só para poder disputar uma eleição, não. A gente tem atividade todo o tempo. E nós precisávamos de criar esses segmentos, para cada segmento expressar o seu ideal, lutar pelos seus direitos. Então nós criamos. O Tucanafro não tinha nem Belo Horizonte. Nós criamos. O ITV também não. Foi criado primeiramente. Nós fomos pioneiros. PSDB de Contagem é pioneiro em tudo. Pode ter certeza disso. Então nós criamos PSDB Mulher, PSDB Jovem, PSDB Sindical, sabe? Sindical porque é uma cidade industrial, né? Uhum. Então, assim, todos esses segmentos foi na nossa gestão. Muito bacana, muito bacana. Na época que você trabalhou na gestão aí dos dois mandados do Ademir Lucas, sim. né? A gente já falou aqui sobre os feitos de saneamento básico, questão de saúde, sobre a questão do hospital que foi fundado, FUNEC, a Via Expressa. Tem algo que te traz à memória de felicidade, de um momento que você fez assim, pô, estamos no caminho certo, estamos ajudando a impactar a vida de pessoas, que ficou marcado assim na sua história, que seja positivamente ou negativamente? Não, nós só temos positivamente, né? Uma coisa ou outra pode ter sido menos, mas... Que faz parte. Mas todo o nosso plano de governo, toda a atuação do PSDB, ele sempre foi voltado para a valorização do ser humano, né? Da vida, de melhorar a vida das pessoas, em todos os sentidos. E você tinha muita aproximação com o Ademir Lucas? Sim, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei com ele mais de 25 anos. E tem algo assim que te traz à memória, assim, que você sentia orgulho dele fazendo, algo ali que ele fazia fora dos holofotes? Tá, eu falo sempre que tem oportunidade. O Ademir Lucas, ele é vicentino, né? Vicentino é o quê? Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma instituição reconhecida mundialmente e que cuida das pessoas mais necessitadas. E ele tinha um carinho muito grande com a Sociedade São Vicente de Paulo, e eu era muito próximo dele. Eu gozei assim do lar dele, eu era de dentro da casa dele. E fim de semana, de 15 dias, a gente saía para visitar as conferências. E ele tinha, eu me lembro como se fosse hoje, ele tinha uma caminhonete. E a gente saía, eu chegava na casa dele sábado, bem cedinho, né? Tomava café com ele lá. E a caminhonete já estava abastecida, né? Com colchão, cesta, cobertor, agasalho. E a gente ia para as conferências entregar. Então isso me marcou muito, porque nós políticos, nós temos que nos preocupar com as grandes obras estruturais, né? Saneamento, as vias públicas, estrutural, mobilidade. Mas se a pessoa não tem saúde, se a pessoa não tem alimento, se a pessoa não tem onde dormir, ou tem, mas vive numa situação muito precária, a política ficou incompleta. Tem que ter o viés social também. Tem que ter o viés social. Então, o primeiro socorro é a alimentação, é o remédio, né? Para que a pessoa possa reagir e trabalhar. Sim. Então, você cuida da pessoa, dá ela a condição de trabalhar. E política pública de geração de trabalho, de renda, de emprego. Então,
não tem como você não fazer esse trabalho casado. Aí vocês encontravam em 15 dias, fazia como é que chama? É convenção que vocês iam? Não, a gente visitava as conferências. Porque as conferências, elas são assim... tem o conselho, Sociedade São Vicente de Paulo, e dentro desse conselho são várias conferências. Né? Conferência é o quê? Grupo de pessoas, aqui nessa região tem um grupo, na outra tem outro, e esses grupos reúnem para poder visitar, as pessoas são cadastradas lá, eles visitam, né? Tem os confrades que visitam as famílias cadastradas na Sociedade São Vicente de Paulo, eles vão, verificam tudo que está precisando e dão encaminhamento. Então, esse lado me sensibilizou muito, sabe? Que é cuidar da vida, cuidar das pessoas. E fora dos holofotes, né? Fora dos holofotes. Ninguém sabe. Fora dos holofotes. Eu que tem coisas que era anunciado. Tem coisas seguinte que muito político não faz porque não dá visibilidade. Não é a maioria, não, né? Mas grande parte gosta de fazer coisas que dá visibilidade. Por exemplo, o esgoto. O esgoto, o saneamento básico, ele fica debaixo da terra. É uma obra invisível, né? Invisível. O asfalto não. O asfalto você passa nele o dia inteiro, ida e volta, quando chove. Hospital. Né? Então, dá visibilidade. Isso eu quero dizer o seguinte, que é importantíssimo o asfalto. Importantíssimo. Sim. Mas se a gente não tiver o saneamento básico, talvez a gente nem tenha saúde, né? Você não possa nem sair na rua por causa do mau cheiro. Então, o político, nós políticos, nós temos que ter essa visão, essa sensibilidade de um todo, né? A política pública, ela não pode ser só determinadas áreas. É um todo. Tem que cuidar das famílias. E na área da infância e da juventude aí, ô Sendon, Conselho Tutelar, como é que foi a implantação aqui em Contagem? O Conselho Tutelar, ele é uma exigência, né? Tem que ter o Conselho Tutelar. E já no início um dos nossos mandatos, no início, teve a vontade política de criar. Porque a gente percebe que tem muita coisa que é lei, que é obrigado e não é feito. Não é? Não tem vontade política para resolver. E muitas vezes, quando acontece de maneira precária. No governo PSDB, não. Foi implantado o Conselho Tutelar nas regiões, foi contratado os conselheiros, e naquela época não tinha muita exigência para ser conselheiro tutelar, não. Hoje, devido a tecnologia, as coisas, né, vão crescendo, é necessário que o conselheiro tutelar esteja mais preparado. Sim. Então, hoje exige, né, que o conselheiro, o candidato, tem que ter o nível superior, mas o fato é que nasceu no nosso governo. Né? É uma imposição, né, que tinha que ser criado mesmo, mas houve vontade política. Sim, também. Vontade política em criar e melhorar, porque aí teve que alugar casas, teve que sair procurando casas também para poder implantar, né? Então, assim, foi um trabalho também muito positivo. E, graças a Deus, as nossas crianças e os adolescentes têm um órgão voltado para garantir os direitos. Mas hoje em dia, não sei se hoje em dia ou não, mas eu vejo o conselho mais como uma proteção ali, uma defesa da criança ali, sim, assim, né? Sim. Porque é muitos casos que acontecem, né, Sendon? Que quando o conselho tutelar chega, a gente até conversou com a conselheira tutelar, que foi conselheira tutelar um tempo atrás, que ela falou assim, o seguinte, chegou alguém, é problema. É problema, não, é problema. A felicidade é problema. A felicidade vinha quando conseguia resolver aquele problema bem. Sim, mas não vinha notícia boa, vamos lá, conselho lá. Não, o negócio bateu alguém na porta do conselho, é problema. E tem que atender. Você tem que atender. Por exemplo, você começa... Exatamente, é algo sempre grave. Chega algum caso, né? Por exemplo, 17 horas, hora de fechar. Porque, na verdade, fecha, mas tem plantão. Isso. Tem o plantão, né? Você fechou o estabelecimento ali, mas a conselheira de plantão, ela está com o celular 24 horas. Então, às vezes, está na hora de fechar, chega um problema ali, você tem que acompanhar até encerrar. A conselheira tutelar tem que acompanhar. Então, assim, é uma proteção muito grande, uma tranquilidade para as famílias, né? Sim, famílias, com certeza. Ô Sendon, você enumerou aqui vários feitos do PSDB na gestão do PSDB.
A criação do único hospital da cidade, a gente Sim. tem que enfatizar isso aqui. Tem que enfatizar, gente. Questão Não é Via pouca coisa expressa, não, né? conectando, passarela, interliga- salvando, evitando mortes. Saneamento básico, São saneamento feitos grandes, né? básico, a FUNEC é o partido que mais fez obras assim em Contagem? Obras importantes, Não, sim, né? sim. Cada prefeito da época teve sua importância, teve o seu plano de governo e executou. Eu posso dizer, né, que o PSTB se preocupou com as grandes necessidades. Encarou a situação da saúde, encarou a situação do saneamento, da mobilidade, interligando as regiões, né, fazendo com que Contagem deixasse de ser uma cidade de dormitório. Então, assim, são grandes conquistas. Tem uma folha Serviço extensa aqui em Contagem. E também na habitação, né? Não podemos esquecer da habitação. No nosso governo foi criado, por exemplo, a Ademir preocupava muito com servidor. E foi criado, ali atrás do 18º Batalhão, o bairro Funcionários, que eram para os funcionários da prefeitura que tinham um salário menor. É mesmo? Mesmo. Ele contemplamos os militares. Tem a Vila Militar, que foi construída para os militares, né, para os profissionais da segurança pública também, que não tinha condição, né, de adquirir seu imóvel. Foi criado também o PAR, que é um programa de habitação onde os apartamentos também eram cedidos. Na Ressaca, por exemplo, nós temos lá o bairro Progresso Industrial, que fica entre o Novo Progresso e Laguna, entre o Parque Ayrton Senna e o Colorado. Uhum. Então ali foi criado também um bairro muito bom, chama Progresso Industrial. Próximo ali do Novo Céu, as pessoas que conhecem ali a nossa região vão saber, nós temos também ali no Oitias. Lá foram construídas acho que 40, 50 moradias para pessoas em área de risco. Lá é chamado Oitias, não tem um nome específico não, porque ele está dentro do Oitias. Sabe? Está dentro do Oitias. E também a Vila Itália, que foi aquela tragédia da barraginha, né? Quando houve aquela tragédia. Uhum. Então foi construído ali o conjunto... falei o nome dele agora. Vila Itália. Vila Itália. E por que tem o nome da Vila Itália, você sabe? Não O imagino. governo italiano ajudou. É mesmo? Porque foi um acontecimento que foi reconhecido mundialmente. Ah, Então a Itália, a prefeitura não tinha a condição, né, de construir assim do dia para a noite. Então a Ademir começou a mexer. E conseguiu que o governo da Itália, sensibilizado, né, destinou recursos também. Claro que teve recurso do município também, do Tesouro Municipal. Mas a participação do governo da Itália foi importantíssima. Então, a homenagem à Vila Itália é homenagem à Itália. Muito bacana. Agora tem uma história que eu fiquei sabendo aí, o Sendon, da Vila Francisco Mariano. Eu queria que você contasse outra coisa gente. fantástica. Fiquei sabendo que é uma história muito boa, viu, Anderson? Justamente. A gente passa por lá, fantástico. aqueles moradores antigos, eles contam pra gente uma história de um cheque aí que... Veja bem o que aconteceu. Um belo dia, chegam os oficiais de justiça, o proprietário e as máquinas, caminhão para tirar todo mundo de Rubá. O que acontece? Ele estava revendo a propriedade da terra. Reintegração de posse. Só que Na os Vila moradores, Francisco Francisco Mariano, né, assim, desumano uma ação dessa, né? Desumano. Bom, as lideranças, o Ademir era muito próximo às lideranças, como é ainda hoje, né? Muito querido, andava muito, sempre presente. Ligaram para o Ademir. E Ademir, mais do que depressa, agiu, né? Chegou, conversou com o proprietário e pediu uma reunião com ele. Suspende essa ação, vamos sentar, né? Vamos lá para o meu gabinete, vamos sentar e conversar. Resultado, o Ademir comprou a vila. A prefeitura comprou a vila. O terreno. O terreno. Olha o proprietário falou, eu quero X. O Ademir, não, a prefeitura vai comprar. E no dia de pagar, foi aqui na Vila Francisco Mariano. Um palanque com as lideranças, os moradores e o proprietário do terreno.
e o Ademir entregou o cheque para ele. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, sabe? De todo mundo. E aí foi aquela festa. Eu tenho certeza. Imagina, você vê isso diante dos seus olhos. As pessoas contam isso até hoje. Não, a mas pessoa já tinha recebido a ordem para ser. Não tinha como recorrer mais, não tinha onde recorrer. Sabe? Ordem judicial. Chegando para quebrar ordem tudo. judicial e o proprietário querendo, né? Para poder, certamente, especulação imobiliária. E trazendo para Contagem um agravante, né, na área social, isso é desumano. Então, comprou. Comprou, a prefeitura comprou, né? A prefeitura pagou. Preço justo. Eu acho bem interessante essa questão, assim, de você ser um ativista político, assim, você teve quem te inspirasse pelo caminho muito bem, né? Pelo que você fala, né? Com quem você trabalhou, com quem você olhou, com quem liderou a cidade, né? Foi prefeito da cidade. Fazer tantas obras e você ver essas obras impactarem diretamente. Né? Exatamente, participar desse avanço da cidade. Sim. Você foi muito bem orientado. Eu fiz história com ele, né? Eu fiz história com ele, porque... O Ademir é interessante, é de família simples, né? Então a gente chegava lá na casa dele de manhã, a gente já entrava para a cozinha, sabe? A gente entrava a reunião era na cozinha. Era na cozinha. E aí, você sabe como é que é. Então, eu fiz história com ele, toda a minha trajetória. Olha, eu sou capaz de falar para vocês que na área social é o Ademir, não tem... Não teve outro que... Na área social, fantástico. E muito carinhoso com as pessoas, né? Então, eu caminho... Porque eu já vim de uma área, desde a minha infância, na área social, na área religiosa. Então, a gente já é sensível. De cuidar das pessoas, aí né? eu conheci uma pessoa que tinha o mesmo perfil, né? E aí eu aprendi com ele. Sim. Sabe? Aprendi com ele. E sim, a minha carreira política foi baseada nisso, né? As minhas conquistas na política foi através desse trabalho. Muito bacana. Tem alguma situação que você estava lá no governo, lá trabalhando próximo com ele, de alguma reivindicação que seja lá da época da associação, que você iniciou ali toda essa trajetória política, que vocês conseguiram obter êxito, que você sentiu seu coração confortável? Lutamos aqui, esse problema que a gente batalhou muito, mas conseguimos, que ficou marcado aí na sua história? Olha, se a gente for fazer uma análise aqui, quando eu reflito nisso, eu vejo que as nossas ações elas foram todas positivas, porque a gente sempre colocava em primeiro lugar o ser humano. Né? Então, eu posso falar, sendo repetitivo aqui, mas eu posso falar, por exemplo, a questão da policlínica, por exemplo, era um sofrimento. Os postos médicos... A pessoa não escolhe o horário que está passando mal. Né? Então, por exemplo, você adoece de madrugada, de noite, você tem que esperar o outro dia, ou então ir para Belo Horizonte, uma situação que nem transporte direito tinha, né? Nem ônibus noturno tinha. Veículo, poucas pessoas tinham. Não tinha Uber? Não tinha. Então, para mim, essa questão da policlínica 24 horas, isso aí deu um impacto. Deu uma tranquilidade, né? Para o pai de família, para a mãe de família. E, enfim, e tem um outro detalhe também, gente, que é muita coisa, a gente... obra do PSDB também. O polo moveleiro. Governo nosso. Explique aí sobre o polo moveleiro. O polo moveleiro era uma área muito abandonada, né? Uma área grande. E ali nasceu aquele polo, onde é para indústrias, né? Tem lá o SESI, né? SESI. E as empresas. Então, gera emprego, capacitação, polo moveleiro. Foi do governo Foi inaugurado no governo da Ademir Lucas. Ô Sendon, a gente falou aqui muito de história, né? Muito de passado. Sim. E uma história maravilhosa aqui, de sucessos que é visto até hoje. Mas o PSDB do futuro, o que você, como vice-presidente, como ativista político, filiado, que tem essa história toda, essa trajetória toda por Contagem, o que você consegue enxergar de futuro do PSDB na nossa cidade de Contagem? Tá, mas antes eu quero registrar um feito também na área da educação, né? Porque construiu tantas escolas, FUNEC subiu, né? Avançou, e também a escola de tempo integral. Ah, verdade. Mas é um feito do PSDB. A única também, né? É a única. Então, você vê que o PSDB faz barba, cabelo e bigode. Né? Agora,
evidentemente, tem que ser construído no dia a dia, porque Sim, não acabou, né? Senão seria um mandato, só acabou. Não. A cidade cresce, a população novos aumenta, desafios aparecem. desafios, demanda é crescente. Então, a gente tem que ter esse olhar de se espelhar no passado que nós fizemos e no futuro. E com esse passado que nós fizemos, nos avalia. É nosso aval para dizer que nós podemos fazer mais. Está preparado para o futuro. Estamos preparados. Veja bem, nós governamos o Brasil 2 mandatos, com Fernando Henrique Cardoso. Só fazendo uma pausa aí, sobre o Fernando Henrique Cardoso, tem história também aqui em Contagem, né? Você contou pra gente no bastidor, fala um pouquinho sobre isso. O PSDB, ele sempre coloca a cidade num protagonismo fantástico. Na convenção que lançou o Fernando Henrique Cardoso, foi aqui em Contagem. O lançamento da campanha. Presidenciável. Então você imagina, Fernando Henrique Cardoso foi o ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco, que criou o Plano Real. O auge do auge. O Plano Real foi idealizado pelo Fernando Henrique, ele mesmo, né, com a assessoria dele, claro, mas a ideia é dele. E a capacidade dele de desenvolver isso é fantástico. Então, o PSDB Nacional escolheu Contagem pela boa administração que nós tínhamos aqui. Sabe? Olha só, já refletia na esfera federal. Reflexo nacional. E aí, Contagem, nesse evento, nessa convenção, era comum você encontrar com pessoas de outro país, jornalistas, né? Conversando em outra língua, porque aqui os holofotes do mundo estavam aqui, nacionalmente, internacionalmente. Sabe? Então, se você via governadores... Assim, essa foi a nossa contagem, né? E foi o ano de 94, eu acho. 94, você imagina, né? Então, assim, foi fantástico o lançamento dele aqui. E também, aí, a nível nacional também, os genéricos, né? Os remédios genéricos. A marca genérica. O genérico foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Quem era o ministro da Saúde era José Serra. José Serra. Que criou o genérico, que hoje é um benefício. Demais, né? demais. Você compra um remédio aí pela menos da metade. Menos da metade. Né? Menos da metade. Então, tudo isso é feito do PSDB. E Minas. Governamos Minas com Eduardo Azeredo. Azeredo já tinha sido prefeito de Belo Horizonte. Governamos Minas com 2 mandatos com Aécio Neves e 2 mandatos com a Anastasia, que hoje é ministro, né, do Tribunal de Contas da União, Anastasia. Então, o PSDB pode assumir compromissos porque o passado garante. Bom, essa eleição agora, ela nos prepara para as eleições seguintes, não é verdade? Uma eleição prepara para outra. Em Contagem, qual que é a nossa meta? Aumentar a nossa bancada de vereadores. Nós temos a vereadora Glória, mulher guerreira, ela vale por 10 vereadoras. É nosso orgulho. Um ativo importante do PSDB. Um ativo importante. Então, ela é nosso orgulho. Mas nós precisamos de aumentar a bancada. E estamos trabalhando para que isso aconteça. Né? As eleições municipais. Tivemos a convenção agora recentemente. Estamos lançando 26 candidatos e candidatas com potencial e vamos aumentar a nossa bancada. Né? Para 2026, com certeza também nós estaremos atuando com protagonismo. Nós com certeza, vamos ter candidatos a senador, né? Deputado federal, deputado estadual, e vai sair deputado federal daqui, de Contagem. Vai sair aqui de Contagem, estadual também. Sim. Nós estamos trabalhando para isso, redirecionando o partido, organizando o partido, porque esse avanço. Ocupar os espaços de poder, mas não o poder pelo poder. O poder para melhorar a vida das pessoas. E Minas, nós precisamos assim, de olhar com muito carinho a questão de Minas Gerais. A dívida, né, de Minas com a União é uma dívida antiga, injusta, né, e que o governo federal precisa ter um olhar diferenciado. Esse problema não é exclusivo de Minas. Outros estados também estão nessa situação. Mas tem que ter uma ação, tem que abaixar esses juros, tem que fazer uma amortização, tem que aumentar o espaço, o período de pagamento, porque senão não sobra dinheiro para investimento. Reflete em nós na ponta, né? Isso, aí não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para educação, saúde, melhorar o salário dos profissionais da saúde, da educação, da segurança, enfim, melhorar a vida, né, de Minas Gerais. Nós vamos estar buscando isso.
né? Nós vamos estar, não sei se com candidatura própria, mas em parceria com alguém, coligando com alguém, mas com alguém que tenha isso esse mesmo viés, que né? tem esse mesmo viés. Então nós temos que aumentar a bancada de vereadores aqui, nós temos que aumentar a nossa bancada no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, e em Belo Horizonte a gente ainda não sabe como que a gente vai fazer, tem discussão ainda, né, para a questão municipal agora. A gente ainda não sabe se vai ter candidatura própria também, ou se vai estar coligando, mas isso aí a direção estadual do partido e da nacional estão cuidando desse aspecto, uma vez que aqui em Contagem já está resolvido, a gente já está no curso natural nosso. Mas o projeto do PSDB é de ocupar esses espaços de decisão, espaço onde você pode implementar as políticas públicas que precisam ainda ser implementadas e fortalecer as que já estão aí. Né? Ô Sendon, então quer dizer que o PSDB, então, ele não está só preso no passado, não. Está mirando o futuro. Não. Está muito... O passado, ele serve de exemplo. Sim. Não é? Agora, se você não tiver projeto de futuro, esse passado se perde no tempo. Porque geração vem, geração vai. Não é isso? Então, o PSDB tem que manter a história, e isso nós fazemos, né? Fazemos questão de falar da história do PSDB em Contagem, Brasil e Minas, mas nós estamos construindo, sim, um futuro, sabe? Nós estamos reestruturando o partido e, com certeza, muito em breve nós teremos boas surpresas. Sendon, emendando essa pergunta, uma pergunta emblemática que teve a convenção aí sim. esse ano do PSDB aqui de Contagem já. E teve um fato histórico aí, né? Explica pra gente aí o que aconteceu nessa convenção aí do PSDB. Um fato assim que a gente nós viemos amadurecendo para acontecer esse fato há muito tempo. A prefeita Marília Campos é uma prefeita atuante, está fazendo uma bela administração, né? Está refletindo nas pesquisas aí. E muita conversa que nós fizemos, nós chegamos a uma conclusão de que nós não iríamos lançar candidatura própria. Para prefeito majoritário. Majoritária. Né? Nós decidimos assim e decidimos apoiar a reeleição da prefeita. Agora, essa conversa, ela não foi feita só aqui no município. Ela foi feita a nível nacional e a nível estadual. Por quê? Nós somos um partido de hierarquia. A gente não dá uma decisão impensada, democrático, sabe? Então foi feita uma conversa durante muito bom tempo. Agora, nós do PSDB, nós temos um plano de governo, podemos dizer assim, o que nós queremos para a cidade. E isso também foi conversado. Nós apresentamos as propostas do PSDB para que, dentro da visão da prefeita, dentro do que ela quer para a cidade, que é a melhoria e nós também queremos, aquilo que nós apresentamos, eu acredito que ela vai conseguir colocar no plano de governo dele, sabe? São para coisas fazer sentido a parceria não, mesmo, sim, né? claro, porque nós não podemos apoiar por apoiar. Ela está fazendo um bom governo? Tá, excelente, bacana, vamos apoiar, vamos. Mas tem que levar as considerações Sim, porque o PSDB tem história. Sim. Sabe? Então não pode ser. O PSDB não é um partido de época de eleição, não. Ele funciona todo dia, todo mês, o ano inteiro. Ele está atuante, ele está movimentando, ele está discutindo. Prova disso é o ITV. Sim. Né? Prova disso é o ITV. o espaço que dá para não de debater. Os formadores de opinião. Sim, daqui a um tempo vai chegar um ponto de vocês fazer o programa aqui com pessoas ligando, mandando reivindicação, dando opinião. O canal é esse, o pessoal manda. Não, mas o ITV, comentário. O ITV é para isso. E aqui, o canal com a população. E aqui agora eu quero fazer justiça. Está muito bem na mão de vocês. Vocês começaram não com o pé direito, com os dois pés. Né? Vocês começaram com os dois pés. E daqui para frente é crescer. Sim. Crescer muito. E vai chegar o ponto das pessoas, num debate aqui, as pessoas fazer pergunta, mandar reivindicação, mandar sugestão. É esse o papel do ITV, sabe? E a tendência nossa é essa. Então, voltando a essa questão, que nós temos uma meta, nós temos projetos, você vê uma coisa, a prefeita trabalhou nisso há pouco tempo e acredito que ela continua. Mas no nosso plano que nós apresentamos para ela, tem a extensão do metrô. Sabe? Que é uma reivindicação antiga da população. O metrô, ele vem de Belo Horizonte e para no Água Branca. Não, tem que estender ele até lá no Bernardo Monteiro, onde for tiver necessidade.
A questão... Que vai facilitar a vida das demais. pessoas. E uma questão também que está na nossa reivindicação é acelerar a implantação do SIM, do Sistema Integrado de Mobilidade. Isso está na nossa proposta, nós encaminhamos para ela. Acelerar. Eu não sei onde está o gargalo, né? Até que a gente entende que o serviço público, uma obra dessa magnitude, realmente tem seus entraves naturais. Mas eu acredito que ela está trabalhando empenhada nisso. Mas nós temos a nossa contribuição de que esse é o desejo do PSDB. Sim. Né? A extensão do metrô, a aceleração na implantação do SIM. E encaminhamos umas outras aí que na hora que... Né, ela deve contemplar. Sim. Mas essas duas... Vem novidades por aí. Não, sim, claro, porque o partido ele é muito dinâmico. Você tem que aquilo que ainda não foi realizado, que está em andamento, você tem que acelerar aquilo para poder buscar outras coisas, né? Buscar melhoria. Nós precisamos aqui de um parque de exposição. Sim. Um parque Faz de exposição. sentido. Faz. E tem espaço para isso. Sim, claro. Nós precisamos fazer um parque de exposição, trazer shows, trazer... Né? Entretenimento. E a Marília gosta disso, né? Nós temos que... Ela gosta de investir na cultura. Sim. Então, nós estamos, assim, colaborando, né? Vamos apoiá-la, mas não é um apoio por apoiar. É um apoio... De construção. Dentro das propostas que o PSDB tem para a cidade, né? Não vou falar muita coisa, não, porque a gente tem que guardar um pouquinho mais para frente. E a gente vai ter, com certeza, nós vamos ter muitas surpresas. Ô Eduardo, a gente já está chegando ao término aqui que pena. do nosso episódio, né? Vamos chamar você mais vezes, até mesmo depois aí desse processo eleitoral, para você contar para a gente como é que foi, né? Que as eleições vêm mudando ano após ano, né? Claro. Então essas novidades a gente já te deixa o convite aqui para você vir trazer para a gente. Queremos te agradecer por você ter compartilhado essa história maravilhosa, que eu tenho certeza que muitos aí que estão nos assistindo não sabia dos feitos, né, históricos do PSDB. Exatamente. Dessa folha de serviço que tem para a nossa cidade de Contagem. Muito obrigado mesmo. Eu sei que está no finalzinho, mas eu queria contar mais uma. Rapidinho. mais uma. Viaduto do Kennedy, Avenida das Américas. Ah, sim. Antes do nosso governo não tinha, não. Ali morria gente, porque você ia atravessar a pé, 2 pistas, né? Porque BR, não, ali morria gente direto. O primeiro viaduto que foi construído ali foi nós. Não tinha, não. É o viaduto da Avenida das Américas. Aí, pessoal. Claro que passou o tempo, ele deixou de comportar, o trânsito cresceu muito. Aí foi necessário construir um outro. Mas começou no nosso governo também. O segundo viaduto das Américas, a duplicação dele. Eu tenho certeza, né? Que Trevo do CA, você vai por aí, vai. a gente tem que fazer um outro episódio aqui, porque faltou coisa de faltou muita coisa. Nós poderíamos passar aqui mais umas 3 horas falando, tá? Mas nós e ainda faltaria hora. Faltaria, mas assim... tem trabalho, né? E é muito interessante isso que a gente tá falando só de Contagem, só né? Só de Contagem. Vai para outras esferas, porque o Brasil é grande, né, André? A gente tá falando só de Contagem. É verdade. Aqui o viaduto Beatriz. Nossa, PSDB. Então, assim, a gente vai lembrando e vai passando. Nós vamos ter outras oportunidades, mas eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez o trabalho que vocês estão fazendo e pode ter certeza que, pelo talento de vocês, já está grande e vai crescer mais. Mas aquilo que a gente puder contribuir, né? Sim. Com TV, para ele que ele cresça e chegue a um ponto aí, igual eu falei, das pessoas estão ligando, está cobrando, entrevista, né? Interagindo aí. Mas parabéns. O ITV não poderia estar em melhores mãos. Obrigado, vocês se encaixaram certinho, parabéns. Sendon, mas o intuito nosso, né, Léo? Com esse projeto, é de não deixar morrer essas histórias, esses feitos. O único centro de consulta especializada, Iria Diniz, nosso governo. Não tinha consulta especializada em Contagem. Nosso governo, Iria Diniz. Isso a gente tem que deixar arquivado aí nos arquivos, na internet, para todo mundo, de qualquer lugar do mundo assistir, porque são feitos. E em qualquer tempo, né? E em qualquer tempo. E acessível a qualquer pessoa. Gente, rapidinho aqui, por exemplo, na segurança pública, quando nós assumimos em 89, o 18º Batalhão tinha várias viaturas, o comandante chamou o prefeito lá, nós fomos com ele, tanto de viatura parada porque não tinha peça, não tinha como comprar peça. Viatura parada porque não tinha combustível. E é um dever do Estado, né? Do Estado, mas o que o ADEME fez? Autorizou as viaturas a abastecerem no posto de gasolina dentro da prefeitura,
sabe? Então as viaturas eram todas abastecidas lá. E destinou recursos para comprar as peças e pôr as viaturas para rodar. Olha Então, isso aí. fantástico, né? Nós trabalhamos muito, íamos passar aqui horas e horas falando, mas vai ter outras oportunidades. Então eu quero te agradecer mais Show uma demais. vez por você ter compartilhado com a gente, não deixar essas histórias morrer, né? Exatamente. E aproveita aí esse tempo aí, pra você já dar suas considerações finais para quem te segue. Como é que a pessoa te acha ali na rede social? Deixa ali o seu endereço também e fala suas considerações finais aí pro povo de Contagem. Pode olhar nessa câmera aqui Tá. e deixar esse recado final aí. Eu quero agradecer muito, já fiz o agradecimento aqui para vocês, quero agradecer muito a nossa equipe de trabalho, né? Porque a gente não faz nada sozinho, ninguém é uma ilha isolada, a gente faz trabalho em equipe. E graças a Deus a nossa equipe é muito atuante. Não vou citar nome também, porque para a gente não cometer o erro de errar, esquecer alguém, mas quero agradecer profundamente a toda a nossa equipe de trabalho, a equipe política, a equipe social, e dizer o seguinte, que nós estaremos sempre à disposição de todos os moradores de Contagem, sempre buscando o melhor, fazendo aquela política transparente, com ética, com honestidade, com sinceridade, buscando sempre o melhor para a nossa cidade. A minha rede social é Facebook, Instagram, né? Eduardo Sendon. Eduardo Sendon, só joga lá Eduardo Sendon que acha lá. Vai achar. De Ótimo. Contagem. Manda um abraço para sua família também. Tá, quero agradecer também a minha família, porque é o seguinte, é muito importante. Nós políticos, né, e vocês também nessa área, a gente fica muito ausente da casa da gente, né? Eu tenho 4 filhos, uma filha e 3 filhos. Tenho 4 netas e um neto. O meu filho, o que está com 26 anos agora, que é o caçula, eu não vi a infância dele. Foi num tempo muito agitado. Acelerado. Então eu saía cedo e chegava à noite. Então eu não vi a infância dele, sabe? Então às vezes, a gente, muitas vezes, se distancia, se ausenta da casa da gente para cuidar de outras pessoas. Pro bem comum, Sabe? né? Mas faço isso com muito gosto, farei sempre, né, para cuidar da vida das pessoas, porque o que a gente faz para o ser humano, a gente não recebe do ser humano, a gente recebe de Deus. Então, todo o nosso trabalho, social, político, em todas as áreas, ele nunca é esperando elogio, agradecimento, longe disso, porque a nossa recompensa vem do Pai. Isso aí. Parabéns, viu, Sendon? Parabéns, Sendon. Muito obrigado. Isso aí, obrigado pela confiança aí e por compartilhar tantas memórias importantes e boas com a gente aqui. E estou muito feliz com o ITV, porque nós trouxemos o ITV para cá. Vamos avançar. Está nas melhores mãos. É isso aí, pessoal. Como o Léo mesmo falou, curte, comente, compartilhe aí para o maior número de pessoas, para essa história chegar até mais pessoas, né? Ative os sininhos para quando tiver outras entrevistas igual essa aqui, vocês não perder. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, um abraço, pessoal.